Uma pergunta aqui interessante sobre uma síndrome. Vamos lá. Meu filho está com suspeita da imunodeficiência chamada síndrome de Scott-Aldrich. Poderia falar mais sobre ela? Então, a síndrome de Scott-Aldrich, ela é uma síndrome que acomete mais crianças do sexo masculino, que ela é ligada justamente ao cromossomo X, né? É uma síndrome justamente que é a preponderância desse defeito genético no cromossomo X. Então, quando você tem o outro X da mulher, esse outro X da mulher, ela encobre essa deficiência, mas quando você tem o Y do homem, que é o XY, né? Então ela se manifesta a doença. Ela é causada pela tríade clássica chamada eczema, trombocitopenia e infecções de repetição. E 1/3 desses pacientes que, de certa forma, acabam desenvolvendo a chamada alergia alimentar IgE mediada, tá? É muito importante isso. Tem uma tríade clássica, repetindo, eczema, trombocitopenia. O que é uma trombocitopenia? É um problema relacionado a uma diminuição de plaquetas, né, onde o paciente tem uma diminuição de plaquetas e problemas vasculares, e também infecções de repetição. O interessante também nessa síndrome é que 1/3 dos pacientes acabam desenvolvendo alergia alimentar, e é interessante também que boa parte deles acaba não fazendo anafilaxia. E ela está justamente relacionada com a imunodeficiência, principalmente por linfócitos T, B e produção de anticorpos. Tá? Então isso é muito importante nós entendermos como ela funciona. É uma síndrome que pode estar associada com doenças autoimunes, as chamadas também doenças linfoproliferativas, onde você tem o acometimento do sistema hematológico do paciente. Da mesma forma, doenças inflamatórias intestinais também podem estar ligadas a essa síndrome, e eventualmente também quadros de vasculite. É muito importante nós sempre ficarmos atentos a isso. Para a gente fazer a investigação laboratorial, a gente precisa então fazer a avaliação se o paciente está desenvolvendo aquela tríade clássica, como eu havia falado para você, a trombocitopenia, que é uma diminuição da contagem de plaquetas, que isso é muito importante, infecções de repetição e também eczemas pelo corpo, né? Quando a gente justamente apresenta quadros de eczemas, que são lesões avermelhadas espalhadas pelo corpo. E depois dessa tríade clássica, então a gente começa então a fazer uma investigação completa, aonde nós pedimos toda aquela bateria de exames relativas ao diagnóstico para imunodeficiências, como um próprio hemograma simples. O próprio hemograma já nos dá uma boa ajuda. A dosagem de anticorpos, o anticorpo IgG total, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, que são suas subclasses. O próprio IgM também, que é um anticorpo também produzindo a primeira resposta imunológica, IgA total, IgA1, IgA2 e IgE total. É muito importante. Além disso, a dosagem do linfócito CD3, CD4, CD8, CD19, CD56, que são justamente para nós avaliarmos os linfócitos T helper, os linfócitos T citotóxicos, os próprios linfócitos B e também os linfócitos natural killer, né? Para isso, de certa forma, ajuda bastante. E vemos se está tudo normal, tudo normalizado. E também a resposta vacinal é algo muito importante, ou seja, se é uma criança vacinada contra a hepatite B e não tem anticorpos contra a hepatite B, é uma suspeita. Se é uma criança vacinada contra pneumonia, a própria pneumo 23, que é a vacina antipneumocócica polissacarídica, e não tem anticorpos suficientes para os polissacarídeos antipneumocócicos, então a gente também precisa entender isso melhor. Se é uma criança que, de certa forma, não tem uma produção adequada de anticorpos contra o tétano, então a gente também tem que entender isso melhor. Ou seja, é uma condição clínica muito complexa, muito complicada, que de certa maneira a gente acaba tendo uma dificuldade grande. E se tiver tudo isso alterado, ou alguns quadros alterados, principalmente na contagem de linfócitos T, CD3, CD4, CD8 e linfócito CD19, que é o linfócito B, associado a uma baixa de plaquetas, ou seja, uma plaquetopenia com trombocitopenia, proveniente, provocada por essa baixa de plaquetas, então o diagnóstico se torna ainda mais próximo. Certamente, para você fazer um diagnóstico preciso, tem que fazer testes genéticos, né? O teste do exoma, do genoma, ou a identificação de genes específicos para a doença também é algo pensado. Feito o diagnóstico, então, da doença de Scott-Aldrich, então existe a possibilidade de se fazer o transplante de medula óssea, o transplante de células-tronco de medula óssea, para tentar então reverter esse quadro, tá bom?
Mas realmente é uma doença difícil, é uma doença rara, difícil, uma imunodeficiência primária, é uma das imunodeficiências primárias que precisam ser vistas com muito carinho, muita atenção, para que o paciente não venha a falecer por causa desse problema antes de ser submetido a um transplante, tá bom? Muito obrigado, um abraço.